Então, a gente está gravando esse último Inventores de Memórias, o episódio 6 do Inventores de Memórias, que é esse programa que foi concebido para conhecer histórias de pessoas que se movimentam para que as memórias dos seus lugares e dos seus corpos se mantenham vivas. E aí a gente, nesses 5 episódios, conversou no episódio 1 com o Marcelo Belfort, historiador e professor, e o Francisco Valdean, que é fotógrafo e professor, os dois moradores da Maré, no Rio de Janeiro, e eles trouxeram as suas trajetórias de luta cotidiana pela educação e arte. No episódio 2, a Patrícia Brito e a Gláucia Cristine contaram a trajetória do reconhecimento do Quilombo Souza como um quilombo urbano em Belo Horizonte, e o Padre Mauro falou da sua dedicação para recontar essa história dos negros em Belo Horizonte, tanto no Muquifo, que é o Museu de Quilombos e Favelas Urbanas, que ele é o diretor, quanto no projeto Negricidade. No episódio 3, a Sheila Mello e a Tamar Freire. A Sheila, que é do movimento feminista em Guaianazes, aqui em São Paulo, e a Tamar, representante da tradição do Bumba Meu Boi em Sobradinho, tanto no projeto Bumba Maria Meu Boi, quanto no Boi Bumbá do Seu Teodoro, que era o pai dela, e esse Boi Bumbá do Seu Teodoro, hoje patrimônio cultural do Distrito Federal. No episódio 4, Caraimirim e Naju do Amor Divino Pataxó, indígenas em contexto de retomada ancestral, que trouxeram essa ajuda para olhar para frente, né, e para a gente abrir a nossa escuta. E no último episódio da semana passada, a Jamile Santana e a Lília Guerra, duas mulheres super potentes, a primeira de Salvador, a segunda daqui de São Paulo, contando histórias que não são contadas nas escolas. Então, nesses 5 episódios, assim, foi um caminho super bonito, de muito aprendizado, escutar essas pessoas todas. Para mim foi um prazer e um privilégio. E aí, quando a gente estava pensando esse último episódio, a gente imaginou que, para além do que elas contaram, né, que essas pessoas conversaram durante esses 5 episódios, que seria bonito que a gente fizesse agora uma roda de conversa nossa, para falar um pouco do que ficou disso de inspiração para a gente, para o nosso fazer diário, para esse estar na Vila Anglo, que é esse lugar que abriga o Condô nesses 10 anos. A ideia, então, a gente mostrar, eu vou mostrar para vocês um compiladinho dessas pessoas todas, porque uma das coisas interessantes assim é que os fazeres são diversos, os lugares são diversos, mas as conversas se entrelaçam muito, né? Em todas essas histórias, assim. Mas antes da gente começar a ver, eu queria que vocês se apresentassem. Então, um pouquinho de quem é a Jéssica, quem é o Caco e quem é a Silvia. Nesses últimos trabalhos que eu tenho feito junto com Maria Thaís, né, que tem sido minha parceira em 2 projetos grandes, ela tem feito uma provocação e a gente entrevistou muita gente. Ela tem feito uma provocação que ela recebeu do Krenak, que é quando a gente vai se apresentar, a gente fala quem a gente é, o que a gente faz, né? Tipo, eu sou do teatro, eu sou não sei o quê. E ele fez uma provocação para ela, que ela tem feito para muitas pessoas, então eu vou fazer aqui para a gente também, que é que geralmente as pessoas perguntam, com quem você acha que está falando? E que a gente deveria perguntar, quem você pensa que é? Então, eu vou tentar me apresentar tentando falar quem eu penso que eu sou. Então, eu penso que eu sou
uma mulher aí de quase 40 anos, nascida no interior do Paraná, lá sou Pé Vermelho, do norte do Paraná. E ali eu acho que eu construí as minhas melhores memórias, assim, na minha primeira infância, que foi esse contato com a terra, com as árvores, com a minha avó, com a sabedoria da minha avó, que eu carrego para toda a vida, a Vó Maria. Então, pensando ali, naquele momento, são coisas que até hoje eu tento reconstruir, né, nesse espaço, nesse lugar que é o Condô, nesse pequeno território que é o nosso. Então, acho que, resumidamente, é isso. Eu penso que eu sou uma pessoa que está aí para tentar construir coisas juntas, o que a gente pode fazer, como que a gente traz a essência da nossa vida, né? O que é essencial para a gente, o que a gente precisa, e nesse momento de pandemia, acho que isso ficou mais evidente, né? O que nos é essencial, né? O que a gente anda fazendo para estar nesse lugar, estar presente, né? Cada vez mais presente e não só buscando os futuros ou apegadas ao passado. Então, uma tentativa, né? De estar no presente, estar juntas e construir juntas. É isso. Nhande Carúdio, Pauém, Tirama Silvia, Inhemboé Nhandepa, estudo Guarani, indo um pouco nesse embalo da Gé. Eu não penso muito quem, né? Mas penso em quem. Tudo que me habita, tantas coisas que eu trago, coisas que não trago mais, coisas que trarei, coisas que agora consigo expressar. Acho que isso tem muito a ver com a memória, acho que somos todos construtores de memória, o tempo todo. Quando a gente olha para frente, a memória é quase que nem uma ponte, assim, pensando nas utopias do Galeano, nas coisas que a gente constrói para caminhar. As memórias futuras existem, né? A gente escreve isso na pele, nos cheiros, isso nos compõe. E quando a gente olha para trás, aí eu já sou muito pessoana. Estou lembrando de pessoa com aqueles paquetes indo no mar, sabe? O paquete indo assim. E aí ele vai desenrolando aquele fio e ele tem saudade de tantas coisas, ele vai relatando tantas coisas, inclusive saudades de coisas que a memória dele ativa, mas que ele nunca viveu, né? Então, como é rica a memória e como ela é tão cheia de utopias e de cheiros e ninguém vive igual, e de ancestralidades e de coisas que os afetos é que fazem, né, essa alquimia para a gente junto caminhar para frente e querer escrever novas memórias. Sem afeto parece que não tem amálgama, sabe? Então, eu sou uma pessoa que gosta de ser afetada e procuro afetar com o que eu trago, que tem isso, tem o cheiro da chuva, tem o orvalho, tem o cheirinho da terra, tem a capuchinha da Gé, tem vocês todos assim dentro de mim, sabe? E eu trago vocês em mim e vou aí de encontro a vocês, sempre me transformando. Acho que é um pouco isso. Escrevo, milito literatura, acho que poesia salva. E psicologizo, né? Aprendo muito.
Quem eu penso que sou, né, agora? É, Bom, eu penso que eu sou Caco Guirado, 58 anos, escorpião, nascido aqui em São Paulo, criado no interior, bem pertinho de onde a Jéssica nasceu, muito tempo depois. É, Tenho uma memória de infância também muito prazerosa, muito rica, muito livre, né? Uma liberdade interiorana que mesmo hoje em dia já não existe mais. E sempre tive muito ligado ao som, à sonorização, sempre gostei muito de equipamentos eletrônicos e tal. E o som é uma coisa que me fascina, que me prende, né? E já fui empresário de sonorização, trabalho com áudio há mais de 30 anos, com sonorização. Já trabalhei em vários espetáculos não convencionais, porque é o que me fascina, é sair do lugar convencional e fazer com que o som aconteça de outra maneira. A memória é um guia, né? A memória é uma referência para continuar caminhando, mesmo que na utopia. Então a memória tem esse poder de nos referenciar para seguirmos na vida. Há 11 anos, ou pouco mais, a gente criou vem desenhando um projeto que é o Condô Cultural. Isso também me empolga bastante. Fomentar a cultura, ser um agente cultural, provocador, né, nesse lugar e instigador, né, de potencialidades. E acho que é isso por enquanto. Acho que isso é que eu penso que sou. Então é o seguinte, meus amores, eu vou compartilhar com vocês para a gente ver um primeiro trecho, tá? Olhando para os meus, olhando para a minha história, né, percebendo todas essas particularidades, né, de nós, assim, que eu fui percebendo que nós éramos, né, o que tinham roubado de nós, né, o que tinham tirado da gente, né, o pertencimento de ser o que a gente era, né. Eu acho muito interessante como pro povo não indígena, né, para as pessoas não indígenas, a ideia de você ser retirado do seu território e ser enviado para outro lugar te faz deixar de ser quem você é, né? Eu acho isso muito estranho, né? A escola, o Dia do Índio é 19 de abril e ele não existe mais e as pessoas se vestem de indígenas para poder homenagear todos os mortos, né? Enfim, e não é isso, nós existimos, nós estamos aqui, nós estamos vivos. E, na realidade, a história dos negros, da gente, nunca foi contada, né? Através dos livros, a gente tem que ir buscando essas histórias, né? Então, aqui nós estamos do lado de prédios, né, que foram nos achatando, nos engolindo, né? Então, é uma luta que a gente sempre tem que travar com essas pessoas que, na realidade, não dão trégua, não dão sossego. Então, que é agora que a gente não repita os mesmos erros, né, para o futuro, né, que a gente possa fazer uma revisão dessa história que nos foi contada. Eu, como belo-horizontino, nascido aqui, né, se posso exigir, eu quero saber da história dos meus antepassados, né? Eu quero saber onde eles estavam e onde eles estão hoje, né? Eu comecei a escrever justamente para resgatar memórias da minha família. E assim, minha mãe tem muito medo de esquecer as lembranças dela, né? Ela diz que tudo que ela tem de rico são as lembranças e ela tem muito medo de esquecer. Então, eu comecei o meu processo de escrita ouvindo as coisas que a minha mãe tinha para me contar e fazendo essas anotações. Memória para mim é tudo. Eu que até então me negava enquanto identidade, enquanto favelado, né?
que recusava a palafita enquanto estratégia de sobrevivência de moradia, passo a reconhecer nesse espaço, nesse conceito, a minha identidade e a razão de minha resistência. Nós passamos a lutar pelo direito de ser cidadão. O Marcelo antes era um menino que morava na favela e que aceitava a tese de que a favela é o lugar da negação. A favela é o lugar do não estar. O Marcelo hoje é consciente do seu papel social, da sua identidade sócio-histórica e comprometido com a utopia da transformação da sociedade numa perspectiva humanista. Só para concluir, qual é o papel da memória nesse processo? Nós reconhecemos que sem a memória não há identidade. E sem identidade não há a possibilidade de você se colocar na sociedade e lutar por seus direitos. A identidade é fundamental. E para que haja identidade, é fundamental a memória. Entendendo que a memória é uma construção que vai na contramão do tempo. É uma construção do presente para o passado. A memória é ressignificada em função daquele que a reivindica. Eu queria falar uma coisa não, que eu fiquei vendo e você falando agora e fiquei pensando de como a gente ressignifica essas memórias, né? Porque quando o Caco também comprou, né, esse prédio, que vem também o impulso, né? A gente fala, uma pessoa que cometeu uma loucura, né, de olhar para esse prédio abandonado, que foi um hospital, que foi uma escola, e conseguir enxergar um futuro, né? Porque muita gente que veio lá no começo falava, vocês estão completamente loucos, né? Primeiro esse lugar de você, né, conseguir olhar para um lugar, ressignificar ele, mas também que vem a partir das suas construções, das suas referências, né? Mas daí, ao longo desses anos, também entendendo que, por exemplo, a gente entrou em contato com material que até Giza, está com Giza agora, eu com o coletivo, né? Das fotos antigas, desse prédio, desse lugar físico, né? E que para a gente é muito caro e que a gente valoriza, e a gente valoriza cada tijolinho, cada parede, cada pintura que foi feita uma em cima da outra, e a gente começa a descascar, descobre um desenho, fica imaginando como é que aquilo foi feito, quando foi feito, quem fez aquilo, como é que, né? E fica ali a partir desse lugar e desse prédio, mas também depois descobrindo que, por exemplo, a família ou as pessoas que passaram por aqui antes não têm essa visão, porque o que eles viveram aqui não foi tão bacana, e a ponto de não querer revisitar o lugar, porque as memórias que eles têm desse espaço naquela época não são boas. Mas pra gente, né? Não sei por que eu tô falando disso, mas me veio isso na cabeça de como é que as coisas, né, para um grupo de pessoas pode construir a partir de algo que não era seu, teoricamente, né, enquanto construção de memória, de afetos e de como você viveu, mas que você reconstrói, talvez aquelas pessoas que passaram por ali tem outras histórias e outras memórias, então não é do que a gente está fazendo agora, mas me veio isso tudo assim na cabeça. Mas pode ser o que vier na cabeça mesmo, é isso aí. Eu pensei um pouco nisso que a Gé está falando das paredes, né? De descascar as paredes, né? Estou pensando também nessa fita que a gente viu, com essas falas tão incríveis que fazem a gente pequeno, né? Que são falas muito potentes, muito cheias, muito impregnadas de muitas forças, e que a gente precisa muito
trazer o nosso afeto e as nossas memórias, sermos realmente construtores, e a memória tem essa coisa do barro, né? Assim, ela tem uma coisa de mão na massa, ela tem uma coisa de esse afeto, que talvez seja essa alquimia que dá a argamassa, para construir uma utopia, uma memória futura, é muito necessário que ela esteja muito carregada de afeto, né? E como ela é tão distante da versão oficial do que fica. Então, história e memória são coisas assim tão diferentes, né? Isso que me vem, assim. Porque o processo de descascar as paredes, assim, né? É um pouco assim. Então, cadê o afeto, né? Sei lá como que chama essa coisa, tinta que vem por cima, mas quando você está ali, está só a carapaça, né? E não é isso, é descascar, é cavocar, é o afeto, é a memória de cada pessoa que passou por aí, né? Por isso que a identidade é uma coisa tão difícil da gente falar, porque eu fico pensando que identidade também tem muito a ver com esse radical do idêntico, né? E quem que é idêntico assim mesmo, né? A gente nunca é, porque a gente sempre é outro, ou outros, né? A gente está sempre se outrando, sempre em movimento, assim. Então, como que tudo isso, assim, a gente faz o tempo todo também enquanto a gente está aí, a gente está escrevendo memórias nessas paredes, né? Que nunca são idênticas e elas já estão muito impregnadas de tudo que passou, flui, passa e se conecta com esse lugar, né? Bom, eu acho que vou continuar dentro do pensamento que eu estava, que é essa impressão, né? A memória é uma coisa que, de uma forma muito intensa, ela fica impressa na gente. O que eu consigo pensar rapidamente é essa relação que a gente cria com os lugares, né? Porque ninguém se envolve gratuitamente com algo. Mesmo que ele não perceba, que a gente não perceba, a gente está envolvido pela memória, né? Então, essa relação de memória e história desse lugar, né, um lugar que fica abandonado, 15 anos parado, em deterioração, e daí a gente chega, olha para isso tudo estragado, tudo em ruínas, e começa aos poucos ir recuperando, e hoje, após 11 anos, ainda a gente continua, né, nesse trabalho de recuperação. Eu acho que isso, para mim, está muito ligado à memória, né, essa memória impressa na nossa vida, e a história que a gente nem constrói intencionalmente, mas que ela acaba sendo construída pela gente. Então, acho que o reflexo um pouco hoje do que é o Condô, né, esse dinamismo no estar, no fazer, no conectar com diferentes pessoas, porque o Condô faz esse movimento, ele não tem uma chancela, ele não tem um status de que o Condô é isso, ou quem o Condô pensa que é, né? O Condô não consegue se identificar assim, justamente por essa dinâmica e por completar as memórias de todos que conectam, as histórias de todos que conectam, faz com que ele também se torne dinâmico. Então, assim, essa construção, esse lugar que a gente está hoje, né, ele é reflexo dessa memória e desse construir histórias que a gente está. Sou o primeiro da família, na verdade, a conseguir ingressar no ensino superior. E foi uma conquista coletiva, assim, essa minha formação recente, né? Eu considero que foi uma luta, assim, tanto da minha família quanto dos meus parentes próximos, assim, né? Meus amigos, dos meus parentes. Então, eu consegui me formar em cima de muita luta, assim, muito fortalecimento espiritual, assim, sobretudo. E sinto que essa conquista, assim, vai ser, na verdade, uma abertura, assim, para outros que virão, né? Me considero, assim, parte de uma flecha muito grande, assim, que eu tô sendo uma parte da flecha que tá conseguindo abrir um espaço
que vai permanecer na universidade, assim, né? Então, dentro do Levante, a gente sempre colocou essas narrativas como prioridade, assim, né? A gente fazer esse resgate nosso, né, pessoal, das nossas famílias, entender as narrativas e trazer isso para o coletivo para a gente conversar e ver, né, como que isso vai se transformando e como as contribuições dos outros parentes vão ajudando o nosso fortalecimento, né, como a Naju colocou. Então, percebendo que essa história vai se repetindo em diversas narrativas, em diversos contextos, a gente começa a ter mais forças de entender quem a gente é e para onde a gente vai. Porque sem a força do coletivo, a gente empaca, assim, a gente fica sem entender mesmo, a gente fica com mais dificuldade de nomear as coisas, né? Quando eu fiz a experiência no Morro do Papagaio, eu falei assim, não, eu entendi que o meu lugar é aqui, né? Não só porque as pessoas esperam que os negros fiquem fora da cidade, mas porque eu queria estar entre os meus, né? E voltar com dignidade para a cidade que sempre nos pertenceu e que nos foi tirada. O museu surge da necessidade de contar não só essa história, mas as histórias do aglomerado, do Morro do Papagaio, o desejo da própria comunidade, a história dos negros, né, nessa cidade, né, talvez nesse país, né, essa força de resistência. A gente acredita muito nesse trabalho de base, que a arte vai ser a nossa ferramenta de luta, né? De algumas atividades do Juntas, eu separei umas fotos que eu tinha mandado para vocês. A gente faz grafite, né, para colocar nossos versos, nossas poesias nos muros, junto com outras mulheres, na ideia de que a memória ela seja um fruto das coisas que a gente faz juntas, né? Então, se a gente pinta um muro com frases lá, ó, homem, depois que sair do futebol, arrume o placar dentro de casa também. E aí ela pintou aquilo com a gente. Depois, quando a gente vai embora, né, que a gente não vive em todos os locais, mas quando a gente vai embora, ela vai passar todos os dias naquela rua, e aquele muro é uma memória do nosso encontro, e é uma memória das coisas que a gente conversou naquele dia. Então fica lá fruto para o futuro. E a do pano de prata, a gente entendeu que chamar a mulherada para fazer palestra, elas não gostavam muito, não. E aí a gente falou assim, poxa, se a gente está chamando para palestra e vem 2, 3 mulheres, então não é palestra que mexe o coração delas, né? A gente mudou a estratégia e fez as oficinas de pano de prato. Então era isso, a gente ia ensinar a pintar o pano de prato e aí depois, quando ela terminasse o pano de prato, era um presente que ela levava para casa. Só que aí, durante a oficina do pano de prato, a gente conversava para falar assim, e como é que é as coisas dentro de casa? E na cozinha? Quem é que está geralmente na cozinha? Como é que é? E você sente saudade de alguma coisa? Aí era isso, era prosa. Enquanto a gente pintava o pano de prato, a gente estava conversando dessas coisas, né? E aí a gente pensou uma coisa, né? O pano de prato vai para casa dessa mulher como um comunicador, né? Vai falar a frase, né? Tinha uma das frases que era muito legal, assim, casa não é hotel, faça a sua parte. Então, quando esse pano de prato chegar lá no fogão, alguém vai perguntar alguma coisa, a gente espera, né? Que ele fosse esse comunicador, né? E também que fosse memória, né? Que ela vai lembrar, toda vez que ela cuidar daquele pano, colocar lá, ela vai lembrar da nossa conversa, daquele encontro que a gente estava todo mundo reunido, nossas risadas. E aí a gente acha que todas as atividades, assim, que a gente tem esse momento de partilha, de afeto, tendo uma coisa que a mulher possa sempre resgatar, né? Então, se ela estiver sofrendo uma situação de violência, ou se ela precisar estar bem com ela mesma, ela tem esse mecanismo de acessar essa memória, seja no pano de prato, seja no grafite, seja na poesia. Acho que é um pouco da nossa estratégia de sempre estar puxando a mulher para o nosso lado e pensar esse novo futuro que pode vir depois dessa atividade, né? A gente está sempre nesse elo, né, de uma coisa que entre aspas, né, um passado que ele está permanente, ele está vivo. Se ele está vivo, ele consegue caminhar e fazer essa memória andar, né? E aí pensar no que é essa memória futura, que é essa memória de barro, que dá um chão para a utopia, sabe? Assim, pensando, né, que é uma coisa sempre em movimento, que as identidades também
não são fixas, né? São sempre movimentos. Quando a gente pensa no resgate, na ancestralidade, memórias de tantas coisas, né? E a gente precisa daquela busca, porque a gente também tem isso, a gente não é fixo, né? E a gente é plural. Por ser um homem hétero, né, e branco, em 2020, me vejo nessa situação hoje, né? Mas isso de equilibrar o jogo, né, de futebol com a cozinha e tudo. Eu venho de uma geração que teve tudo na boca, teve tudo na mão, né? E, e é difícil também esse processo da gente se desvencilhar dessas memórias, né? Porque a gente tanto tem memórias boas como tem memórias ruins, né? E, e acho que esse lugar um pouco que é essa relação, né, de que se você propõe alguma coisa de conversa, política, ou para fazer qualquer coisa, as pessoas não topam. Mas se você convida elas para pintar um pano de prato, não sei o quê, e daí o pano de prato vai receber essa comunicação, então aí parece que faz sentido, as coisas fazem sentido. E acho que falta para a gente, no caso, no Condô como um todo, essa inteligência, essa memória, inteligência e histórica, né, de como lidar com essas coisas. Então, até hoje a gente se depara com a questão: como, de que maneira que a gente conecta com o bairro? Então, conectar com o bairro é um desejo, né, uma vontade de anos, a preocupação por não ter habilidade para isso, né? Então, quando a gente ouve alguém como os meninos da favela da Maré falam com uma apropriação, né, e com um conhecimento de causa que a gente não tem, né? Então, quando a gente constrói um espaço, tem uma expectativa ou a intuição e fala assim, puxa, era um antigo hospital, foi escola, eram casas, né, e está aqui abandonado, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer cultura, vamos fazer arte, vamos fazer as memórias às quais a gente está relacionado. E, é claro, abrir o espaço, né, receber e também colocar para fora, né, servir como um canal de passagem todas essas demandas de memórias mais significativas, como dos indígenas, dos negros, dos quilombolas. Queria só falar dessa construção do cotidiano também, né? Que nesse último vídeo Giza fez essa seleção, né? Porque eu acho que tem a ver também com essa nossa relação, né, essa tentativa de relação com o bairro da Vila Ângulo, que acho que tem uma dificuldade porque é um bairro muito diverso também, né? E aí como que a gente se relaciona com o cotidiano, com práticas simples até, que possam construir coisas que a gente nem imagina, né? Como é que a gente potencializa com pequenas ações cotidianas e simples, porque a gente também, às vezes, complexifica bastante as nossas propostas de ação, né? Vamos para uns lugares megalomaníacos também, às vezes, ou de quantidade de produção e de coisas e de ideias, né? Que a gente vai e quer realizar e tal, e às vezes esquece de fazer as coisas pequenas que poderiam criar esses afetos ou essas proximidades de uma forma talvez até mais genuína, verdadeira, não sei. Quem sabe daqui a pouco a gente encontra. Não sei, eu penso que esses tempos de jardim, de mundo novo, de rádio e tal, eles vão trazer para a gente outras formas, sabe?
Só que também vai depender dos nossos tempos, porque se a gente continuar no tempo velho, né, a gente vai terminar o mundo novo no tempo velho e seguimos, né? Ou a gente consegue, sei lá, pensar uma flecha mesmo, como construir isso. Quando a gente partir para um novo tempo, que a gente também traga o tempo novo com a gente. Eu acho que são histórias inspiradoras, né? E são jeitos de fazer inspiradores de todos eles, né? Assim, e eu acho que uma coisa que fica pulsante também primeiro que a solução nunca vem assim, né? Que tem vários momentos de experimentar formas de chegar num objetivo de maneiras diversas, assim. E eu acho que isso é uma das características desse fazer do Condô ao longo dos tempos, assim, de ir experimentando vários jeitos de sobreviver, vários jeitos de atuar no bairro, fora dele, dentro de casa ou não, né? E eu acredito muito, sim, num aprendizado nosso cada vez mais a como tocar os corações das pessoas, sabe? Assim, como tocar os corações, estou lembrando da fala da Sheila mesmo, né? Mas como tocar o outro, né? Como fazer com que os vizinhos cada vez conheçam mais, se interessem mais e queiram trocar as suas histórias com as nossas, né? Só complementar, e que eu acho que a gente faz isso, né, de alguma maneira, né? Eu vejo muito o próprio Caco aqui na relação com os meninos aqui da frente, sabe? Que naturalmente se conecta ali no cotidiano, nesse cotidiano que a gente está falando, né? Então, todo dia estão os meninos aqui no portão. Caco! E isso é construção de relação, né? E como é que a gente dialoga e cria coisas a partir desse cotidiano? Porque às vezes a gente vai lá buscar coisas, sei lá onde, né? E fica tentando escrever e colocar no papel e tentando buscar coisas mirabolantes. E aí estou falando isso por conta da inspiração ali do Pano de Prato, porque acho que essa virada de chave também do estar presente e viver este cotidiano pode nos trazer outras construções que a gente ainda não viveu ou viveu de outras formas. Uhum. A cultura está intimamente ligada à pessoa que eu me transformei, né? Uhum. Aqui em Guaianazes foi os movimentos culturais que me fizeram pensar o mundo de uma outra maneira, né? A cultura permitiu ampliar horizontes, né? E, de repente, descobri o universo fantástico da rima, do rap. E aquilo me contagiava, porque falava sobre mim, falava sobre minha história, né, dos meus. Me contavam histórias que eu não aprendia na escola. Então, para mim, foi a chave, assim, né, de um grande portal. E é isso, trago essa poesia para minha vida também como forma de vencer as mazelas, né, de, enfim, existir com beleza. E dentro dessa construção da poesia, os problemas sociais sempre estiveram muito diluídos ali, sabe? Mas, ao mesmo tempo, trazendo a fortaleza, a não desistência, né? Tem um texto da Bell Hooks que ela fala: recuso-me a ser vítima, né? Me recusando a ser vítima. Eu passei a também perceber que nessa construção do museu com os moradores tem uma parte importante que é do ato de imaginar. A Maré, como lugar popular, existem possibilidades maravilhosas de se imaginar a Maré. E esse ato de imaginar, ele implica nessas imagens estabelecidas sobre a Maré.
Então, assim, a gente pode imaginar a maré por diversos ângulos, mas, basicamente, teoricamente, eu tenho um desejo com o museu que é o seguinte, de questionar essas estruturas, né, essas estruturas coloniais que nos fazem, que também nos apequenam, que nos geram esse sentimento de negação e por aí vai, dos nossos territórios, dos nossos corpos, dos nossos pertencimentos, da nossa cultura e por aí vai. O MIM é um pouco isso. Está em construção. O MIM é uma invenção em construção. A atividade é do boi, mas ela também trabalha muito essas questões da mulher se conhecer, né, internamente. Então, a gente trata as temáticas que, né, no dia a dia, elas estão ali presentes na vida das mulheres, né? E é esse cantar, é o fazer, é a troca de experiência, a vivência, né? Precisa de ver que cada coisa linda que elas falam. E como elas ficam ansiosas para chegar a esse próximo encontro. Porque exatamente esse espaço, esse ambiente está sendo o local de refúgio delas. Isso também é fazer política, né? De estar num momento assim muito que falar de política é tenso, né? E ninguém quer ouvir falar. E é isso, o rap, o hip hop, a cultura popular faz política a vida inteira, os terreiros, os sambas, a capoeira, é fazer política a todo tempo, né? E esse fazer político, para mim, é o mais importante, né? O da urna também. Mas esse aqui, ele é todo dia, e ele é no miudinho, ele é no vínculo, né? É no afeto. Acho que ele envolve todos esses trabalhos de construir um outro território, de vencer opressões, a importância que a cultura faz na transformação da gente, de quem está perto do nosso território, para acreditar na cultura, fazer ela continuar viva e queimando nos corações de todo mundo, né? A cultura popular, ela ainda é um refúgio, um local de crescimento físico e espiritual, assim, né? Falando, emocional. Daí a importância da cultura, como a gente falou. É muito bom, foi muito bom passar para alunos, como o Valdean foi um dia, a música do Rapa, que mencionava que todo caminhão, todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Ou a música do Lobão, né, que dizia que a favela é uma nova senzala. Ou a música dos Titãs, que dizia que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Quer dizer, é ampliar a nossa percepção do mundo e a nossa percepção de nós mesmos no mundo. Mas o motivo principal para os jovens da Maré procurar o pré-vestibular não era esse. O motivo principal era conseguir o atalho para chegar à universidade. Então, nós dizíamos, roubando a ideia do grupo de teatro do Betinho, do filho do Betinho, que nós enganamos vocês. Vocês vieram aqui com a intenção de entrar na universidade. Pois bem, nós vamos propor a vocês muito mais do que isso. Se a gente não aprender a imaginar junto, né, a gente não vai saber sonhar junto. Eu acho que isso é muito fundamental. E acho que o Condô é um exercício constante entre nós que a gente precisa aprender a ampliar, porque a gente faz isso quando a gente está ali junto, né? Acho que sim, mas acho que e também abrindo um pouco essa discussão da arte, né, do que a gente fala muito também do que é a arte, dessa visão ampliada, né? Porque a gente que vem, que vem de uma formação de artes cênicas, né? E trabalho aí há muitos anos mais no lugar da produção, né? De grupos de teatro, ou em contato com muita gente que está produzindo arte, acho que também tem um outro lugar importante de desmistificação desse lugar do artista, né? Também acho que dialoga com aquilo que a gente estava falando antes dessa arte de viver, né? Que a arte faz parte da vida. E acho que
que tem um lugar que é uma discussão mais profunda desse lugar da arte, né? Do lugar onde você vai lá e cria, do lugar da criação e do lugar que é mágico e tal, e que tem isso, mas quando ele é separado da vida e do lugar de que aquilo faz parte da sua vida e que você precisa daquilo para viver e que isso também é construção criativa e tirar essa arte do pedestal, sabe? E colocar aqui num plano do cotidiano, de que a gente pode estar juntos, criando e vivenciando a arte e a cultura num lugar de todo dia e nesse lugar de transformação e de que você também pode fazer parte disso. Né? Sinto que passar por vários movimentos, por vários espetáculos, vários processos, né, trabalhos, obras, tanto de teatro como exposições de arte, como qualquer trabalho artístico que eu já tive envolvido, sempre me foi muito enriquecedor e sempre me trouxe mais do que eu pretendia dentro de um lugar. Sempre é assim comigo. Então desenvolver um trabalho, para mim, ele vai além só de um desejo, de um objetivo, né? Tipo utopia. Quando eu chego pertinho, ele já andou mais um pouco. E os meus desejos sempre são assim, então todo mundo critica um pouco essa coisa megalomaníaca de querer fazer tudo grande, né, por ser pequeno e pretender isso. Mas na verdade é para a gente não perder tempo, né? Porque se a gente já vai fazer, né, se você vai estourar pipoca, estourar um pouquinho, já estoura uma panela, né? Se você vai abastecer o carro, por exemplo, outro exemplo, né? Em vez de você, toda vez que você vai no posto, você botar 10, 20 reais, você já vai lá e enche o tanque, por favor. Comprar cerveja, a mesma coisa. Então eu acho que quando a gente está nesse lugar de criação, né? Ou quando você está próximo disso, próximo de quem está possuído e está colocando para fora a criatividade, né? Exercendo a arte e cultura, eu acho que já é maravilhoso. E quanto mais você puder aproveitar disso e se envolver e transformar isso numa coisa grande e transcender, eu acho que, assim, eu particularmente tenho essa expectativa. Penso que poderia ser maior, poderia ter mais gente, poderia ter mais coisas acontecendo, e não só uma rádio, televisão e uma horta permacultural, não sei como dizer isso. Então eu acho que poderia ser muito mais, tudo poderia ser muito mais, que o Condô sempre pudesse estar cheio de gente, as salas tomadas por gente, que a última preocupação que a gente devesse ter aqui com dinheiro, com ter que pagar coisas, assim, isso é claro que precisa existir e a gente precisa bancar, mas é estar aqui num fazer diário, nesse fazer artístico, nesse descobrir história, descobrir os inventores, né, de memória e poder colocar tudo isso, né, num grande caldeirão e cozinhar tudo isso e servir para todo mundo, para que a gente consiga se dopar, sabe, um pouco do afeto, né, Sil, que você fala tanto, das relações. Me incomoda um pouco ouvir assim, só uma rádio, só um jardim, só umas crotalaiazinhas ali, sabe? Eu acho que nada nasce grande. E a memória da árvore mora dentro da semente. Então, o que é muito? O que é, né? O que é muito? O que é grande? O que é sucesso? O que é fazer o belo, né? A gente conseguir viver esse amor, se a gente conseguir viver entre nós, ele se expande, porque o amor só soma, não tem subtração. E eu acho que é esse amálgama que vai juntando, porque senão a gente entra nesse tempo velho de fazer, um monte de programa, né? Vamos curtir, vamos se curtir, vamos curtir fazer, vamos fazer junto, vamos
né? É muita coisa, cara. Não é uns programinha lá e já... É muita coisa, velho. E tá bonito, sabe? Eu ia acrescentar mais uma operação matemática aí na sua conta, Sil, porque essas de somar, ela também vai ficando grande e bem megalomaníaca também. Então, acho que a gente precisa colocar o dividir aí também, sabe? Nesse amor, nessas operações, porque acho que é bem importante também esse dividir. Né? Então, a gente está aí numa luta, que é uma luta política, é uma luta econômica, é uma luta social, é uma luta cultural em prol do Quilombo Souza, da permanência dele em seu território, que é originário, né? Da construção da cidade, lá de Arão Reis. Né? E aí a gente até pergunta, né? Qual que é o interesse hoje de quem diz que é dono desse território? Porque é uma área que é extremamente valorizada, né? Ali pensado, inclusive, para ser construído prédio ou um grande empreendimento, né? Ou seja, é tirar o direito de um quilombola, de alguém que trouxe uma história de vida para a construção da cidade em prol do crescimento econômico. Mas aí eu te pergunto, melhorar a frota de ônibus, será que é tão difícil? Aumentar a frota de ônibus para o morador periférico, por exemplo? Isso é tão difícil de fazer? É disso que eu escrevo e é isso que eu procuro expor e falar e trazer isso desde que acontece, porque, poxa, quanto tempo vai demorar para adequar isso? E hoje em dia a gente tem um pouco mais de voz. Então, hoje que eu consigo falar, eu consigo escrever, eu procuro me livrar dessa invisibilidade que eu treinei lá na infância, né? E procuro trazer essas coisas à tona, porque as coisas não mudaram. Para ser bem franca, as coisas continuam muito parecidas com o que eu via naquele tempo. Então, eu quero muito que as pessoas saibam das coisas que aconteceram e das coisas que acontecem. Quero muito que as pessoas saibam. Muda de século, mas as opressões elas só vão se mascarando em outras faixas, né? Mas são muito parecidas ainda, são muito parecidas. E isso é uma violência, assim, de a gente perceber que a gente tem que dar um passo, porque com certeza, né, porque os nossos ancestrais sofreram, e para a gente estar aqui hoje foram realmente muita luta e, né, muita guerra, muito sangue derramado, muito suor, muito choro, né, mas não desistiram da gente, né, e a gente também não pode desistir das nossas, não pode desistir de trazer nossas narrativas, que são narrativas muitas vezes de dores, mas que nos ensinam a fazer diferente, a não aceitar mais esse lugar, a não engolir mais, prender o cabelo, porque eu não posso deixar a dona da casa insegura, né? Eu tenho minha beleza, eu tenho, sabe, os meus valores, e eu não preciso estar o tempo todo me moldando, me fazendo pequena para caber, né, no espaço do outro. Se eu sou tão grandiosa assim, que eu tenho que me fazer pequena para caber no seu espaço? O que está passando da hora do Juruá aprender? Muita coisa, né? Eu acho que principalmente ouvir, assim, né? Principalmente entender o outro, que é muito diferente desse lugar, né? O Juruá tem muito essa necessidade de se colocar enquanto emissor do conhecimento verdadeiro e único. E tem muito essa dificuldade de entender que o outro pode contribuir para as narrativas e para a construção do nossas identidades que não brancas, né? Então, principalmente ouvir que a gente está aqui, principalmente, né? Ouvir que a gente existe, que a gente não está
no passado só, e que a gente pode estar se apropriando dessas ferramentas que as nossas sociedades construíram para a gente se impulsionar enquanto povos. Então, eu acho que centralidade, assim mesmo, é em ouvir, né? Em entender a história, né? E reaprender a história. Não essa história que foi contada pelos antepassados de Uruá, só. É ouvir a história recontada pelos Guarani, pelos Pataxós, pelos Charrua, povos que estão aqui há séculos, né? Resistindo nesse território. E saber principalmente ouvir os seres também não humanos, né? Ouvir a história das nossas florestas, das nossas árvores, que não são nossas anciãs também. Então, eu acredito que a gente se realinhar assim com a nossa terra, realinhar com nossos antepassados é fundamental para conseguir ouvir, de fato, as pessoas indígenas que estão muitas vezes do lado da pessoa de Uruá e que não consegue ver porque tem todo esse véu assim, né, do apagamento e do etnocídio. Eu acho que é importante essa pausa, esse silenciamento e esse momento também de permitir a voz de quem já foi silenciado há muito tempo. Então, eu espero que o futuro nos permita isso, né? Sabendo que nós estamos em queda livre há muito tempo, né? Que a gente possa, então, criar esses paraquedas coloridos, como diz o Krenak, né? Para que a gente possa, então, vivenciar essa queda de uma forma menos dolorosa, né? Se há conflito em função das nossas diferentes identidades, também há lugares de interseção, há lugares de possibilidade de potência. Legal? Então vamos fazer isso, vamos reconhecer as nossas diferenças, vamos reconhecer as nossas semelhanças e vamos caminhar dentro das possibilidades. Tem um nome bonitinho para isso, chama-se política. É óbvio que não vai ser fácil, né? Mas ainda assim é prazeroso ser um arauto dessa utopia. Depois dessa parte é só ficar quieta e dormir agora, né? Só sobra o silêncio. Ai, ai. Eu falo que eu acho que eu fui muito sortuda mesmo, porque eu encontrei um povo muito gostoso de ouvir falar, né? De escutar, assim. Mas você, Jéssica Arjona, o que tem na sua cabeça, por exemplo, quando você resolve quebrar o quintal e fazer um jardim comestível? Giz, eu acho que faz parte dessa construção que a gente vem falando, né? Porque isso não surge do nada, né? Ele não vem assim, né? Que legal, vamos aí fazer isso agora, né? E eu sinto isso, falando de utopia em toda a minha vida, que é não saber o que fazer, ou como concretizar, ou como o que está por vir, mas aí você vai fazendo, e aí você chega ali num momento e você fala, nossa, era isso, né, que eu pensava lá, e aí eu sinto isso desde criança, assim, então quando eu, sei lá, momentos da minha vida que eu fui vivendo e aí que eu fui chegando e aí eu fui falando, nossa, aquilo lá que eu estava pensando lá quando eu era adolescente que eu não sabia era isso aqui, então agora eu estou vivendo isso aqui. E eu sinto com o jardim a mesma coisa, que é essa conexão desse lugar, dessas falas, dessa escuta, dessa reconexão com a terra que a gente precisa viver tanto, né? E daí com a minha reconexão também com esse meu período da infância, né, que é um momento feliz das vivências da minha família, da minha avó, dos quintais que eu sempre morei, porque eu fui uma pessoa que morou em muitas casas, em mais de 30 casas, e todas elas tinham quintal, quase todas, né?
pelo menos as da infância e desses momentos da Terra. Então, eu acho que é esse lugar de construção contínua, onde a gente vai aí, vai vivendo, e vai sentindo, e vai fazendo, e a hora que você vê, você chegou em algum lugar que você pensou lá atrás. Mas eu gosto de pensar que, apesar de ser um pouco contraditório, né, porque eu trabalho com coisas muito objetivas também na minha vida, com planejamentos, com coisas bem organizativas, e eu sou bem boa de organizar, mas ao mesmo tempo acho que essas construções como jardim são intuitivas também, né, de olhar e ver que aquilo é importante. Eu acho que esse momento da pandemia trouxe isso para a gente, né, desse silêncio e dessa pausa que a gente precisa e que o mundo está precisando. E aí você para repensar e fala, nossa, que é mesmo que eu queria fazer quando eu comecei a falar da essência, né, do que é essencial. E aí você pensa na comida, e aí a gente começou a fazer campanha de arrecadação de alimento, mas da onde vem esse alimento? O que é essa comida? O que a gente quer comer? Como é que a gente come? Como é que é essa história de soberania alimentar? Então, o jardim, então vamos plantar, então vamos colher a nossa própria comida, e o veneno, e o orgânico. Então, dialoga com tudo isso que a gente está conversando, né? O silêncio, a pausa, a escuta, a reconexão. Então, e que é a utopia, né? Também. Se a gente olhar para as pessoas, né, entrevistadas no Inventores, a gente vai ver que tem muita história e que é de cada um, né? Então, algo que aconteceu na vida faz com que aquilo ali que você se depara tenha um sentido. Então, se tem um sentido, eu me reuni com várias pessoas para a gente pintar pano de prato e refletir sobre a existência e o modo de como eu interajo com a vida, de como que eu exploro ou sou explorado. Então, acho que são todas essas coisas aqui e agora, né? A gente não para também para dividir nenhuma delas, e elas vão acontecendo. Então, a cultura, a arte, a intuição, a criatividade, o pensamento político, né? E acho que quanto mais a gente amadurece, quanto mais o tempo passa e mais a gente participa e compreende esse universo, mais a gente entende a importância da gente participar ativamente da política e não mais virar, né, a cara para esse Estado, ser crítico, ser corresponsável por tudo isso, né? Eu acho que é isso, né? Política é fazer diário, né? Esse fazer coletivo, esse fazer diário, quem passa, quem lava, quem cozinha, quem faz o pão, e quem carrega a sua encomenda daqui para lá, e quem é tudo política, né? É tudo uma construção diária e que é isso, né? De aprender a conviver, de aprender o que você tem direito, o que você precisa fazer, como que você precisa correr atrás, né? Enfim. Respiro poético? E adeus? Palavras do Davi Copenaua, palavras dadas. Gosto de explicar essas coisas para os brancos, para eles poderem saber. Faz muito tempo, você veio viver entre nós e falava como um fantasma. Aos poucos, você foi aprendendo a imitar minha língua e a rir conosco. Nós éramos jovens e no começo você não me conhecia. Nossos pensamentos e nossas vidas são diferentes, porque você é filho dessa outra gente, que chamamos Napê. Seus professores não o haviam ensinado a sonhar, como nós fazemos. Apesar disso, você veio até mim e se tornou meu amigo.
Você ficou do meu lado e mais tarde quis conhecer os dizeres dos Chapiri, que na sua língua vocês chamam de espíritos. Então, entreguei a você minhas palavras e lhe pedi para levá-las longe, para serem conhecidas pelos brancos que não sabem nada sobre nós. Ficamos muito tempo sentados, falando na minha casa, apesar das picadas das mutucas e dos pinos. Poucos são os brancos que escutaram a nossa fala desse modo. Assim, eu lhe dei meu histórico para você responder aos que se perguntam o que pensam os habitantes da floresta. Antigamente, os nossos maiores não contavam nenhuma dessas coisas, porque sabiam que os brancos não entendiam sua língua. Por isso, minha fala será algo de novo para aqueles que a quiserem escutar. Mais tarde, eu disse a você, se quiser pegar minhas palavras, não as destrua. São as palavras de Omama e dos Chapiri. Desenhe-as primeiro em peles de imagens. Depois, olhe sempre para elas. Você vai pensar, ai, Chope, é essa mesmo a história dos espíritos. E mais tarde dirá aos seus filhos, essas palavras escritas são as de um Yanomami, que há muito tempo me contou como ele virou espírito e de que modo aprendeu a falar para defender a sua floresta. Depois, quando essas fitas em que a sombra das minhas palavras está presa ficarem imprestáveis, não as jogue fora. Você só vai poder queimá-las quando forem muito velhas e minhas falas tiverem já andado muito tempo, sido tornadas desenhos que os brancos podem olhar. Tá bem?